Minha rapaziada, o clima ficou muito quente após a derrota goleada de ontem sofrida pelo Vasco diante da equipe do Red Bull Bragantino jogando em São Januário. Os jogadores aí quase chegaram a vias de fato. Pois é, quase tivemos ali briga, agressões depois da partida ali dentro do vestiário. Tivemos aí o treinador Renato Gaúcho, sim, jogando a toalha e tendo que ser convencido pelo Admar Lopes e por membros da diretoria a continuar no cargo, mas a informação é que o Vasco já trabalha com a possibilidade de ter que contratar um novo técnico ainda essa semana aí, anteriormente à paralisação para a Copa do Mundo. Então vamos falar muito sobre a derrota, o impacto que esse resultado de ontem teve internamente dentro do clube. Digo mais, tá? Parece que o elenco do Vasco está rachado, tá? Parece que tivemos brigas ali ontem muito fortes ali entre jogadores brasileiros, estrangeiros. Então a gente vai trazer todos os detalhes para você na manhã dessa segunda-feira. Então já quero convidar você primeiro a acompanhar o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada. Quero que você deixe aqui nos comentários do vídeo sua opinião. Você acha que o Vasco deve ou não deve manter o técnico Renato Gaúcho no cargo? Você manteria? Você demitiria o Renato Gaúcho? E se você é da turma que demitiria o Renato Gaúcho, já aproveita e coloca ali quem seria o técnico que você ia contratar, porque a gente quer saber também. Não adianta mandar o cara embora e não trazer ninguém, né? Então bota aqui nos comentários sua opinião e peço sua colaboração, já sabe. Deixando o like no vídeo, é muito importante. Esse vídeo aqui tem que chegar na diretoria do Vasco, então deixa o like aqui para fortalecer e não esquece de se inscrever no canal, né, cara? A sua inscrição é super importante pro crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. Eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo de hoje, até o finalzinho, tem uma novidade muito bacana pra galera que ficar até o final aqui, você não vai se arrepender. Combinado? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, cara? Não vou nem me aprofundar muito, porque foi uma vergonha, né? Mais um jogo aí, mais uma derrota, terceira derrota consecutiva do Vasco aí, foi uma derrota no domingo passado contra o Internacional, fora de casa, né? Levamos de 4, depois perdemos de 3 do Olímpia e ontem perdemos de 3 do Red Bull Bragantino, mas, vamos ser sinceros, 3 ontem ficou barato, né? Porque o Red Bull perdeu o pênalti, perdeu o gol cara a cara, né? O time do Vasco é uma grande bagunça dentro de campo. E vou falar aqui, cara, já tem muito jogador ali que tá fazendo hora extra, vestindo a camisa do Vasco. É inadmissível certos jogadores como Lucas Piton, como Alan Saldívia, e alguns outros aí, que eu vou ficar aqui citando nome atrás de nome, porque eu não tô afim também de ficar arrumando problema com o jogador, mas tem muito jogador aí que tá jogando de má vontade, né, cara? Essa é a grande verdade. Tem muito jogador que tá entrando em campo já pensando em outro clube, já tá pensando aí na carreira fora do Vasco. Essa é a grande realidade, ou estão pensando em derrubar treinador, e aí o Vasco levou uma sacolada, e aí o que acontece, né? Depois do jogo, costumeiramente, o que acontece? Depois ali de 15, 20 minutinhos, a gente tem a coletiva de imprensa, né? Na qual o treinador vai lá pra poder responder as perguntas, falar ali com os jornalistas, dar uma explicação pro torcedor, pedir desculpa, sei lá, qualquer coisa. E aí, o que aconteceu ontem? Demorou 1h30, para que a coletiva começasse. E aí quem foi para a coletiva? Quem? Não foi o Renato Gaúcho. E aí, né, como a gente tem informação de bastidor, a gente conversa, né, com alguns jogadores do elenco do Vasco, a gente tem contato com alguns atletas, e a informação que nos foi trazida por alguns jogadores que estavam no vestiário ontem após a partida foi o seguinte: a porrada, é isso mesmo, a porrada quase estancou, quase teve vias de fato, quase teve agressão, teve muita cobrança, né? Parece que o Léo Jardim e o Thiago Mendes, que são jogadores mais experientes, foram cobrar alguns atletas ali. Esses atletas que foram cobrados não gostaram, foram pra cima, responderam, e eu vou falar pra vocês, existe uma rixa interna dentro do elenco do Vasco. Ah, Mário, mas os jogadores vão falar que não tem rixa, vão falar que tá tudo bem. Tô falando pra vocês, existe uma rixa interna dentro do elenco do Vasco e, pelo que soubemos, essa rixa parece ser entre jogadores brasileiros e jogadores estrangeiros. Parece que criou-se um grupinho dentro do Vasco, na verdade um grupão, né, porque o número de estrangeiros do Vasco hoje é muito grande, tem ali só de colombiano, Cuesta, o Rojas, Marino Inestrosa e o Carlos Andrés Gomes, que ontem forçou um cartão amarelo de sacanagem, fez sacanagem para não jogar no próximo jogo, diga-se de passagem. Tem ali o uruguaio Puma Rodrigues, tem ali outros estrangeiros, e parece que o clima ficou ontem azedo, né? Por pouco, porque os seguranças estavam dentro do vestiário, que a porradaria não estancou, né? Que a gente não teve ali quebra-quebra dentro do vestiário do Vasco. E a outra coisa é que o Renato Gaúcho, assim que ele desceu pro vestiário, a informação que a gente teve, que alguns jogadores trouxeram pra gente, que o Renato Gaúcho nem falou com os jogadores, foi diretamente no Admar Lopes e falou: ó, não trabalho mais no Vasco, tô entregando meu cargo, não aguento mais, é muito fraco esse elenco, sei lá o que ele falou, né? A grande verdade é que a torcida do Vasco também jogou, né, arremessou copos da arquibancada no Renato Gaúcho. Isso não se faz, tá errado. Quem fez isso tá errado. O Vasco pode até tomar punição por causa dessa atitude boba de algum torcedor na arquibancada que jogou copo com cerveja no Renato Gaúcho. Isso é uma idiotice. Pode xingar, pode reclamar, pode vaiar. Agora jogar coisa é errado. E quem pode se dar mal com isso é o próprio Vasco, é a própria instituição. Então, se eu tô na arquibancada e vejo um bobão fazendo isso, eu vou lá e cobro, porque quem pode se dar mal no final das contas é o nosso clube. Então, uma atitude errada de um torcedor que taca a coisa pra dentro do gramado. E se não gostou, irmão, o problema é teu, porque quem tá errado é você, tá entendendo? Se tá fazendo cagada, tem que ser responsabilizado por isso. Tomara que a televisão tenha
papel quem jogou e possa ser responsabilizado para que o Vasco não seja responsabilizado por isso. E aí o Renato foi lá, jogou a toalha, e aí o que aconteceu? Desceu o Pedrinho, desceu o Felipe, desceu o Admar Lopes, todo mundo ficaram 1h30 convencendo o Renato Gaúcho a não aceitar essa saída dele, né? Tentando conversar com ele, para acalmar os ânimos, né? Para que ele pensasse um pouco mais, não tomasse uma decisão com a cabeça quente. E aí, parece que eles conseguiram acalmar os ânimos, não tá decidido ainda, tá? Não tá decidido ainda. Na coletiva de imprensa, quem foi o Admar Lopes e o Thiago Mendes. O Renato não apareceu pra coletiva de imprensa, né? Obviamente ali, para preservar a imagem dele, acredito eu, mas se eu fosse o Renato, eu teria ido, tá entendendo? Porque ele é o treinador, eu acho que ele tinha que estar lá pra falar também. Mas o Admar Lopes falou, não, o Renato tá com moral, tá isso, tá aquilo, mas a informação que a gente tem é que o Vasco já entende que a qualquer momento o Renato pode sair. Se chegar na quarta-feira, não se classificar para a próxima fase da Sul-Americana, se chegar no final de semana não ganhar do Atlético Mineiro, a tendência é que o Vasco não tenha mais Renato Gaúcho no comando, não porque o Vasco vai demitir não, tá? Porque o Renato mesmo não vai querer continuar no cargo. E aí o Vasco já trabalha com a possibilidade de outro treinador, né? E um treinador que tá livre no mercado, que já apareceu o nome dele ontem aí nos bastidores ali, muita gente falando que é um nome que agrada a diretoria do Vasco, é o do técnico Juan Pablo Vojvoda, né? Um técnico argentino. Vou falar pra vocês, eu até gosto do Vojvoda, tá? Mas com essa rixa, com essa panelinha de gringos contra brasileiros dentro do elenco do Vasco, já vou antecipar aqui, pode dar problema. Chegar um treinador gringo aqui, e aí os jogadores brasileiros quererem aí fazer algum tipo de coisa contra o treinador argentino, tô preocupado, cara, vou ser bem sincero, tô preocupado com a situação. O Vasco hoje é o 16º colocado, o Vasco tá uma posição fora da zona do rebaixamento. Se a gente empatar ou perder do Atlético Mineiro na próxima rodada, o Vasco pode terminar o primeiro turno dentro da zona do rebaixamento. Olha que pesadelo, olha que pesadelo. E com esse elenco que a gente tem aí, irmão, com esse elenco que a gente tem aí, se ficar os mesmos jogadores, se não mudar nada até o final do ano, o Vasco vai brigar pra não cair. Mas, seguindo o vídeo, Admar Lopes falou também sobre contratações. E o Admar Lopes falou, ó, a atual situação financeira do Vasco não permite a gente a fazer grandes contratações. Então, deixando claro, né, deixando ali evidente que hoje o Admar Lopes entende que o Vasco não tem condições de ir atrás aí de jogadores de ponta no mercado, né? Jogadores, de repente, que estão chegando no futebol europeu, jogadores que possam chegar do Oriente Médio, né? O fato é, todo mundo sabe que o Vasco está no processo de transição, no processo de venda, mas é aquele negócio, enquanto o Vasco não for vendido, enquanto o Vasco oficialmente não for repassado para a família Lamáquia, cara, a situação é desesperadora. Eu volto e repito aqui, se o Vasco for até o final do ano, com esse elenco aí, que a gente gastou no começo do ano, mais de 100 milhões de reais, com Marino Inestrosa, Alan Saldívia, renovação de contrato de Cuesta, Spinelli, Brenner, irmão, foram 100 milhões de reais jogados na lata do lixo. Se o Vasco não tiver capital, se o Vasco não tiver investimento, se o Vasco não tiver dinheiro de verdade para ir ao mercado e trazer jogadores que vão capacitar, que vão elevar o nível técnico e tático dessa equipe, a situação vai ficar calamitosa e o Vasco, infelizmente, eu falo isso aqui, ó, com dor no meu coração vascaíno, o Vasco, infelizmente, vai chegar no final do ano novamente brigando aí para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Então fiquem atentos que o Renato Gaúcho jogou a toalha ontem e nada impede de hoje a gente ter uma decisão aí, uma decisão final aí sobre essa situação, se o Renato vai continuar no cargo, se o Renato vai sair e se o Vasco vai correr atrás de um novo treinador.